Oi, meu povo lindo e amado de Jesus. Estou muito feliz por estar aqui agora, muito feliz por poder falar um pouquinho com vocês sobre algo, Milena, que o Senhor já tem colocado no meu coração há um bom tempo. Foi até uma pregação que eu já fiz em 2 lugares diferentes, porque, não sei, o Senhor está falando muito sobre esse assunto comigo. E eu queria dividir só um pouquinho com vocês. Há menos de um mês, eu fui para um congresso de mulheres lá no Rio de Janeiro. E eu estava planejando já há um bom tempo que a minha primeira pregação ia ser sobre esse assunto. Mas eu estava precisando de uma confirmação de Deus, né? Eu precisava que o Senhor falasse comigo. E a gente às vezes se esquece de que Ele realmente é Deus e de que Ele realmente fala com a gente, né? A gente pensa que Ele não ouve a nossa oração, o nosso pedido, né, Tássia? A gente pensa que Ele se esquece. Mas então, fui para a igreja nesse dia, fomos todos, e antes da minha pregação teve uma ministração de dança, uma apresentação linda de dança. E todas aquelas meninas entraram, e quando elas entraram, cada uma estava segurando um vaso de barro. E eu estava ali ansiosa, precisando que o Senhor falasse comigo, porque era sobre esse assunto a minha pregação. Mas na hora que aquelas meninas entraram com aqueles vasos na mão, eu falei, nossa, Deus é realmente muito fiel. Ele é realmente muito poderoso e Ele ouve a nossa oração. Ele sabe do que você pede para Ele no oculto, aquilo que só você fala para Ele, não é verdade, Osmar? Quando você fala para Ele algo no oculto, que só você e Ele sabem, Ele dá uma forma de te provar que Ele está te ouvindo. E naquele momento que aquelas meninas entraram com aqueles vasos na mão, eu fiquei muito feliz, eu comecei a chorar ali no altar, porque eu falei, Senhor, obrigada. Era a confirmação que eu estava precisando para poder então falar sobre esse assunto. E ali no final daquela apresentação delas, elas quebraram os vasos, né? Porque aquela ministração mostrava justamente o que nós somos, né? Pó. Nós somos pó. E no final daquela apresentação elas quebraram o vaso e eu muito feliz consegui falar com uma delas e falei, deixa um desses pedaços para mim, porque vai me ajudar muito. E aí eu guardei esse pedacinho de barro aqui para provar para vocês, mais uma vez, que o nosso Deus é fiel. O nosso Deus realmente ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, confirma no nosso coração, mostra aquilo que nós precisamos saber, para que o nome dele seja exaltado por meio das nossas vidas. Então eu não sei qual tem sido o pedido do teu coração, qual tem sido a tua palavra com o Senhor neste dia, nesta tarde. E eu também não sei se a internet vai continuar colaborando, né? Mas que você guarde isso no teu coração. Ele é fiel. Ele ouve o teu clamor. Ele responde a tua oração. Pois bem, então, né, minha gente? A palavra era sobre nós sermos o quê? Um vaso, né? E aí eu parei para pensar, então, que tipo de vaso nós temos sido, né? Será que a gente tem sido aquele vaso cheio de amor dentro? Aquele vaso cheio de alegria, aquele vaso que as pessoas olham e pensam, eu quero ficar perto daquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, ela me traz mais para perto de Jesus. Ou será que nós temos sido aquele vaso resmungão, que tudo tá ruim, que nada tá bom, né? Que nada tá como a gente quer? Qual tem sido? Que tipo de vaso você tem sido? E aqui na palavra do Senhor, lá em Jeremias, capítulo 18, eu amo essa passagem, como eu falei, foi a pregação que eu fiz lá no Rio de Janeiro, a primeira, falou muito ao meu coração e eu espero que também fale ao coração de vocês. Capítulo 18 de Jeremias, quem tiver Bíblia abre aí comigo, amém? Fala sobre o vaso nas mãos do oleiro. Capítulo 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Até aí. Primeiro você vê que o Senhor falou com Jeremias. Ele chamou Jeremias para falar com o povo de Judá. Era um povo rebelde que não queria ouvir a orientação do Senhor. Mas o Senhor chamou Jeremias desde quando ele era muito jovem. E disse a ele que ele deveria falar àquele povo. Que ele não deveria dizer que era muito jovem, como Jeremias disse. E que é incapaz. Mas que onde ele fosse o Senhor o usaria. Que desde o ventre da mãe dele ele havia sido escolhido.
Tá travando, Thelma? A internet realmente tá fraca. Tá parecendo pra mim que a conexão tá muito fraca. Mas as outras pessoas parecem que estão vendo bem. Ou tá falhando? Tá travando mesmo? Não, acho que as pessoas estão assistindo, né? Então eu vou continuar, gente. Se falhar aí, vocês me avisem. Amém? É isso aí, Fernando. Então, Jeremias foi chamado quando era muito jovem e disse que era incapaz justamente porque era jovem. Mas o Senhor disse, não diga que você é jovem, porque você vai ser usado. Eu vou te usar para falar com esse povo. E eu imagino que Jeremias ali naquele momento já tenha sido moldado pelo Senhor, né? Porque ele precisava que o Senhor desse uma sacudida e dissesse, não vem com essa de que você é jovem. Você vai fazer o que eu quero que você faça, porque eu que estou com você. E isso é muito forte ao nosso coração, nos faz entender cada dia mais que realmente o Senhor não está preocupado com a nossa capacitação, com a nossa capacidade, com o nosso jeito de falar, se a gente tem uma boa oratória ou não. Ele não está preocupado se você é bom em algo ou não. Quando ele te chama, ele te capacita. Porque ele não escolhe aqueles que são capacitados. Essa frase é clichê, já ouvi demais, mas é verdade. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quando você é chamado pelo Senhor, ele te abençoa, ele te usa. E chamou Jeremias para falar para aquele povo de coração rebelde. E aqui no capítulo 18, nós vemos que o Senhor disse a Jeremias, desce à casa do oleiro. E lá você vai ver o oleiro trabalhando ali naquela roda, moldando ali o vaso, o barro, né? E é muito engraçado quando o Senhor fala a Jeremias, desce à casa do oleiro. E em todos os momentos na palavra do Senhor onde eu li isso, desce à casa, desce a algum lugar. Falou muito ao meu coração sobre a necessidade que nós temos de, às vezes, estar lá embaixo. Porque quando você está lá embaixo, é que você sabe assumir, é que você sabe realmente reconhecer que você é pó, que você é vaso nas mãos do oleiro. O oleiro é o Senhor e você é o barro, é o vaso nas mãos dele. Então, quando nós estamos lá embaixo, lá na casa do oleiro, é que nós podemos realmente reconhecer quem é o Senhor na nossa vida. E Jeremias desceu ali e viu que o oleiro estava trabalhando ali, mas aquele vaso que ele estava fazendo se desfez, se quebrou nas mãos dele. E você imagina como em muitos momentos nós nos quebramos, né? Mesmo na presença do Senhor, a gente tem a mania de se quebrar. Porque em muitos momentos parece que a gente não ouve muito a voz do Senhor. A gente quer ouvir a nossa voz, né, Raquel? A gente quer ouvir o que nós queremos, o que nós achamos que é o melhor pra gente, o que nós achamos que é o melhor caminho. Mas o Senhor vem nos dizer nesta tarde que se você é pó, você deixa o Senhor te moldar. Se você realmente é vaso na presença dele, você deixa que ele faça na tua vida conforme a vontade dele e não conforme a tua vontade. E esse vaso se desfez. Mas o oleiro fez outro vaso, refez. A palavra diz que ele refez. Oi, Thaís, linda. Ele refez o vaso, conforme a vontade dele. E o Senhor disse, por acaso eu não posso fazer assim com esse povo? O povo de Judá, um povo rebelde, que não queria ouvir a orientação do Senhor. E o Senhor diz nessa tarde para você, por acaso eu não posso fazer assim com você? Não sou eu, Deus, quem te amasso, quem te moldo, quem te faço conforme a minha vontade? É exatamente assim que ele faz com a gente. Imagina um oleiro chamado Deus te moldando. E em muitos momentos, né, Ricardo, pode doer, né? Exatamente, Deise. Pode doer quando o Senhor nos amassa, quando ele tá dando contorno naquele vaso, né? E pode ficar apertado e a gente pode sofrer com isso. Mas eu tenho certeza de que é sempre pro nosso bem. Porque o pai só corrige o filho a quem ele ama. E isso tá lá em Provérbios 3, versículo 12, se não me engano. O pai corrige o filho a quem ele ama. Então ele tem prazer em te corrigir. Ele tem prazer em te moldar. Ele tem prazer em às vezes te amassar, mas não é porque ele quer te ver sofrer. É porque ele quer te usar. Como ele usou Jeremias para falar com aquele povo. Como ele usou tantos profetas na palavra do Senhor. Para falarem, para pregarem o evangelho do Senhor àquele povo. E eu não sei se vocês lembram do apóstolo Paulo, e é um apóstolo que fala muito ao meu coração. Eu amo a história de Paulo, assim como eu amo a história de José, mas eu amo demais a história de Paulo. E vocês sabem que Paulo perseguia a igreja, ele perseguia o povo de Jesus, mas ele foi chamado pelo Senhor, ele teve um encontro com o Senhor no momento. E a gente sabe que a conversão dele foi muito rápida,
né? Ele viu aquela luz, que era o Senhor falando com ele, ele ouviu aquela voz e perguntou quem era, e Jesus disse: sou eu, aquele a quem você persegue. E dali em diante, ele ficou por 3 dias cego, 3 dias sem enxergar e sem comer. E o Senhor usou um homem dele, um homem do Senhor chamado Ananias, para tocar nos olhos dele. E a palavra conta que as escamas caíram dos olhos de Paulo. E eu imagino que no momento que aquelas escamas caíram, ele passou a ser um novo homem. Ele passou a enxergar com olhos espirituais. Ele passou a deixar que o Senhor moldasse ele. Ele deixou que o Senhor tocasse nele, fizesse. Essa internet está muito abençoada, né? É isso mesmo, Thaís. Mas voltando, Paulo deixou que o Senhor moldasse ele. Paulo deixou que ele fizesse a vontade dele na vida dele. E nós sabemos que depois disso ele passou por muitos açoites. Ele foi humilhado, planejaram a morte dele por diversas vezes. Ele foi apedrejado. Ele passou por muitas coisas. Mas a partir dali não fazia mais diferença, né? Porque ele aceitou que o Senhor fizesse a vontade dele na vida dele. Ele entendeu que ele era barro. Ele entendeu que ele não era mais do que isso daqui. Assim como nós precisamos entender em muitos momentos que nós somos isso e nada mais. Nós somos barro, nós somos vaso na mão do nosso oleiro, que é o Senhor. E se você deixa o Senhor te moldar, você pode ter certeza de que Ele vai te transformar em um vaso de honra. Pode ter certeza de que Ele quer te transformar neste vaso. Um vaso que exala o doce perfume do Senhor. Um vaso que faz a diferença onde pisa. Uma pessoa que onde vai, anuncia os feitos do Senhor, fala que ama o Senhor, realmente vive para o Senhor. E quando você deixa o Senhor ser esse oleiro na tua vida, a tua vida passa a subir. Primeiro você desce lá à casa do oleiro, né? Por quê? Porque você só pode estar lá em cima depois que você estiver lá embaixo. Porque é lá embaixo onde nós aprendemos a ser gente. É lá embaixo, é lá no chão, é realmente lá no fundo do poço, em muitos momentos, onde nós aprendemos que nós precisamos nos rasgar na presença do Senhor, que nós precisamos assumir que Ele é o nosso oleiro e não nós. Nós não podemos ser os nossos próprios oleiros. Nós não podemos dominar a nossa vida, controlar tudo que nós queremos ou fazer tudo que nós achamos que podemos, né? Porque a palavra mesmo diz que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Você pode tudo, mas nada pode te dominar. E se o pecado tem te dominado ainda, essa palavra veio ao teu coração para te dizer justamente isso. Você é vaso. Deixa o Senhor te moldar. Deixa Ele fazer a vontade dEle na tua vida, como Ele fez na vida de Paulo. E vocês sabem que o apóstolo Paulo escreveu quase que o Novo Testamento todo, tantas e tantas cartas dele, tanto ensinamento ele nos deixou. E foi um homem que ele perseguia a igreja, ele perseguia aqueles que adoravam Jesus, ele perseguia com muito afinco, porque ele entendia que estava até fazendo um serviço para Deus por fazer aquilo. Mas quando ele teve aquele encontro com o Senhor, a vida dele foi transformada. E ele deixou que o Senhor amassasse aquela massa, se preciso for. E é assim que o oleiro faz. Ele pega aquela massa, né? Parece um bolão, assim, que não tem nenhuma definição, nenhum formato. Coloca naquela roda e vai jogando água, né? E a água, eu creio muito que é a palavra do Senhor na nossa vida, porque quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais cheios do Senhor nós somos, né? Menos cheios de nós mesmos e mais cheios do Senhor. E vai jogando aquela água para que aquele barro vá crescendo e vá tomando um formato. E para quando você tiver aquele formato lindo na presença do Senhor, você possa ser usado e você possa ser esse verdadeiro vaso de honra. É isso, Fernando. E eu tenho certeza de que nós todos queremos ser vaso de honra. Nós queremos ser usados pelo Senhor como Jeremias foi. Nós queremos ser usados como o apóstolo Paulo foi. Nós queremos ser usados principalmente nas situações mais adversas, como José foi. Ali vendido pelos próprios irmãos, acusado de tentar algo com aquela mulher do Potifar. E era tudo mentira, era injustiça contra ele. E ele foi preso e aceitou aquilo tudo, embora não tivesse culpa. E ali preso, na prisão, ele foi usado pelo Senhor. E é isso que o Senhor espera de você. Não que você pague o mal com o mal, embora aos nossos olhos muitas pessoas mereçam, mas o Senhor não quer que você veja com os olhos humanos, mas que você veja com os olhos espirituais. Vaso de honra
perdoa. Vaso de honra, olha com misericórdia. Vaso de honra, não paga o mal com o mal. Vaso de honra, não fala do irmão. Compreende a vida dele, compreende a situação em que ele está vivendo e faz diferente. Vaso de honra é imitador de Jesus. Procura seguir o mestre, e o nosso mestre é Jesus. Então, que nessa tarde você entenda que o Senhor falou comigo. Ele confirmou ao meu coração que era realmente essa a palavra. Ele disse para mim, pode ir, minha filha, porque eu estou contigo. Eu pedi uma confirmação do Senhor e Ele me mandou. Ele mandou vasos. Ele não mandou apenas um vaso, Ele mandou uns 5 vasos. Cada uma daquelas meninas ali segurava um vaso. E foi a confirmação que eu precisava para que eu pudesse dizer àquele povo, seja um vaso de honra. E nós só conseguimos ser vaso de honra quando nós entendemos que nós não somos nada. Quando nós somos humildes, quando nós compreendemos que nós somos barro nas mãos do Senhor. E aí quando você desce, é que você consegue realmente entender que sem Jesus você não consegue nada. Sem Ele você não pode absolutamente nada. Mas quando você deixa Ele ser o primordial, o primeiro na tua vida, quando você deixa que Ele apareça, não é, Rafael? Quando isso acontece, aí você vê a diferença na tua vida. Aí da casa do oleiro você pode subir para receber a honra que o Senhor tem para você. A graça que o Senhor tem para você, a alegria das bênçãos que Ele tem preparado para você. Porque eu sei que em muitos momentos a gente reclama, vê o tempo passar, acha que nada vai mudar, mas assim como o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, Ele vai fazer na sua também. E eu profetizo que em nome de Jesus, nessa tarde, você recebeu essa palavra no teu coração, você entendeu que você é vaso, você entendeu que você precisa ser moldado realmente pelo Senhor. E você entendeu que existem muitos vasos que não são para honra, porque eles não deixam o Senhor tocar neles. Eles não deixam o Senhor moldá-los. Mas vocês são diferentes, porque vocês são filhos do Senhor, filhos de Deus. E o filho é corrigido pelo Pai que o ama. E se você compreendeu essa palavra, a partir de hoje, você vai deixar o Senhor te moldar, conforme a vontade dele, né, Giovanni? Conforme o desejo dele para a tua vida. E pode ter certeza de que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Romanos 8, 28. Pode ter certeza de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Você pode ter certeza de que no lugar de toda tristeza, de toda desilusão, de toda humilhação, o Senhor tem porção dupla para você. Isaías 61, eu te aconselho que você leia hoje. Saiba que o Senhor é contigo, vaso. Saiba que Ele quer fazer de você um vaso de honra, que pode ser quebrado, pode ser desfeito até na presença do Senhor. Porque em muitos momentos a gente não ouve a voz do Senhor e quer seguir o nosso próprio destino, nosso próprio caminho. Mas saiba que aquele oleiro refez o vaso conforme a vontade dele. E o Senhor, mesmo que nesta tarde você esteja quebrado, está te desfazendo para te refazer, para que você possa ser esse vaso de honra na presença dele. Receba essa reconstrução do Senhor na tua vida nesta tarde. Receba esse toque do Espírito Santo. É isso mesmo, Ana. A gente tem que deixa o Senhor te tocar, te moldar, se for preciso te quebrar, te amassar, mas saiba que Ele quer te refazer. Se Ele já te refez, amém. Glória a Deus. Se Ele está te refazendo, pode estar doendo, eu sei, mas saiba que é para o seu bem, porque o Pai corrige o filho a quem Ele ama. E se você já foi refeito pelo Senhor, saiba que você é hoje um vaso de honra. E é esse o futuro que o Senhor tem para todos vocês. Exatamente esse o futuro. Ele quer te transformar em um vaso de honra. E para finalizar, eu só queria deixar uma palavra que eu acho que está lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, 20. Lá, a palavra do Senhor diz que existe vaso de honra e vaso de desonra, não é? Achei. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Essa eu vou ler com vocês. Diz exatamente assim: numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo o bom serviço.
Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra. Então, nesta tarde, se purifique de todos esses pecados. Se afaste de todos esses pecados. Reconheça que você é pó. Reconheça que você precisa, em muitos momentos, descer à casa do oleiro para receber o conserto do Senhor, para ser refeito na presença dele. Mas pode ter certeza. Isso, Igor, foi Isaías 61 que eu falei. Mas pode ter certeza de que ele quer te purificar de todos esses pecados, para que você seja esse vaso de honra, santificado, que a palavra do Senhor nos pede, sede vós santos, porque eu sou santo. Ele é santo e pede que nós também sejamos santos. Então, se afaste de todo o pecado que possa estar te afastando do Senhor, seja ele qual for. Se afaste deste pecado, porque ele quer te santificar, para que você seja um vaso útil para o Senhor, preparado para todo bom serviço. Útil para o Senhor, ele quer te usar. Ele quer te usar como vaso de honra. Então permita que o Senhor faça isso nessa tarde com você. Amém? Vou fazer uma oração com vocês. Se alguém quiser pedir oração por algum motivo, coloca aí agora. Amém? Amém, gente, amém. Que o Senhor continue falando ao coração de vocês. Essa palavra realmente é linda, não é? É uma maneira linda que o Senhor tem para nos dizer que nós somos pó, nós não somos nada, mas com Ele nós somos tudo, né? Porque quando você tem o Senhor na tua vida, você realmente é transformado. É como o apóstolo Paulo, né? Que saiu de uma vida perdida, ele saiu de perseguidor da igreja para aquele que anunciava o evangelho, né? Aquele que protegia o povo de Deus, aquele que cuidava, aquele que anunciava o evangelho de Cristo, aquele que defendia este evangelho. Então, é por meio deste evangelho que o Senhor quer te salvar nesta tarde, quer fazer milagres na tua vida. As pessoas pedem muita oração pela vida financeira, né? Pela vida espiritual, pela vida emocional, né? Muitas pessoas pedem oração por isso, vocês estão pedindo. Então, eu vou fazer uma oração meio que geral, amém? Vou orar pelas famílias também, amém. Feche teus olhos aí onde você estiver, curva a tua cabeça, coloca a mão no teu coração e que nessa tarde o Senhor continue falando contigo, amém? Soberano Deus, quero te agradecer por este momento na tua presença. Obrigada, Pai, por essas vidas, tantas que o Senhor colocou ali do outro lado da telinha para ouvirem a tua palavra. Obrigada porque tu és um Deus fiel e verdadeiro. Obrigada, Pai, por falar aos nossos corações que nós realmente somos pó, que nós não somos nada, nós não conseguimos nada sem o Senhor. Obrigada pela tua misericórdia que é sem fim. Obrigada por nos conscientizar todos os dias de que nós necessitamos do Senhor. E nós estamos dizendo, Pai, nós todos aqui que estamos reunidos, porque a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor ali estaria. Eu sei que o Senhor está no nosso meio agora. Então, Pai, nós estamos te dizendo que nós queremos ser esse vaso de honra. Nós queremos ser um vaso útil para todo bom serviço. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos que a tua graça esteja sobre nós. Então eu peço, Pai, neste momento, pela vida financeira do teu povo, que está clamando, muitos sem emprego, muitos sem dinheiro para pagar as contas, muitos passando por dificuldades. E eu tenho vivido, Pai, dia após dia, o maná do Senhor. O Senhor tem mandado o maná diário para a minha vida, a vida do meu marido. Eu quero te glorificar por isso. E eu peço que o Senhor faça o mesmo na vida desses que estão sofrendo agora, na vida desses que estão precisando e te pedindo. Que o Senhor possa prosperar na vida do teu povo, para que eles continuem sendo um vaso de honra na tua presença. Pai, te peço também pela vida espiritual do teu povo, que eles tenham realmente intimidade contigo, que eles caminhem lado a lado contigo, Senhor, que eles queiram conhecer cada dia mais a tua palavra, que eles queiram receber mais de ti, que eles falem contigo de dia, de noite, nas madrugadas, que o Senhor possa ouvir a voz deles e principalmente que eles possam ouvir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fortalece o teu povo, para que eles vivam na tua presença, para que eles conheçam mais do Senhor, para que eles tenham o Senhor como melhor amigo. Nós somos barro, Senhor, nas tuas mãos, e o Senhor é o nosso oleiro, e nós permitimos que o Senhor nos molde conforme a tua vontade na nossa vida. Pai, peço também pela vida sentimental do teu povo, tantos corações dilacerados, acabados, arruinados por conta de relacionamentos ruins, por namoros que acabaram, por traições, por mentiras, por casamentos que estão na corda bamba, passando por tantas dificuldades. Senhor, eu peço que o Senhor possa transformar o coração do teu povo. Eu peço que o Senhor seja principalmente o centro na vida deles, porque quando o Senhor é o centro na vida de um cristão, tudo muda, tudo passa a ser diferente. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no coração desses que sofrem agora e transformar essa tristeza em alegria.
Pai, em nome de Jesus, toda injúria, difamação, mentira que cai por terra agora. Em nome de Jesus, justifica o teu povo. A tua palavra diz que é o Senhor quem nos justifica. Que o Senhor possa justificá-los cada dia mais e arrancar toda essa tristeza do coração deles. Pai, todo casamento que está ruim, todo casamento que está desandando, eu peço que o Senhor possa ser o centro nessa relação. Eu peço que o Senhor possa refazer, como o Senhor refez aquele vaso, aquele barro nas mãos do oleiro. Refaça esses casamentos, Pai. Una esses casais para que eles possam se entender em conformidade e em à luz da tua palavra. Em nome de Jesus. Pai, todos aqueles jovens que estão clamando por Ti, que querem Te conhecer mais, ou aqueles que mesmo não compreendem a Tua palavra, que eles venham compreender, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor. Peço também por essas famílias, Pai, aqui representadas na vida dos Teus filhos e filhas. Pai, que em nome de Jesus haja união dentro das casas, haja amor entre pais e filhos, entre irmãos, que as famílias se entendam, que o teu nome seja glorificado, Pai, que haja perdão, sabe, aqueles pais ou filhos que precisam perdoar uns aos outros, que haja esse perdão, que haja essa cura nesses corações, que o Senhor possa transformá-los e libertá-los de toda amarra, em nome de Jesus. Toda rebelião eu repreendo em nome de Jesus, todo orgulho eu repreendo em nome de Jesus, toda mentira eu repreendo em nome de Jesus e que haja união nessas famílias, Pai. E nós todos possamos mais uma vez lembrar que nós somos pó na Tua presença. E nós permitimos, Pai, nessa tarde nós estamos dizendo, e que agora você possa dizer junto comigo, eu sou vaso, diga você aí agora onde você estiver, eu sou vaso e o Senhor é o meu oleiro. Faça na minha vida, Pai, conforme a Tua vontade. Sabe que essa oração é pequena, mas é muito forte. Quando você diz que o Senhor é o teu oleiro, você permite que Ele faça conforme a vontade dEle. E pode ter certeza que em muitos momentos, embora doa, é pro teu bem. Ele corrige o filho a quem Ele ama. E Ele ama você. Ele ama a tua vida. E Ele quer te usar cada dia mais. Você é vaso de honra na presença do Senhor. Não deixe que o mundo te diga o contrário. Embora você seja o pó e tenha que descer à casa do oleiro para compreender que Ele é o teu Deus, como o apóstolo Paulo teve que descer. A partir do momento que ele deixou o Senhor ser realmente o Senhor da vida dele, ele passou a ser um vaso de honra. Então que nós também sejamos este vaso de honra, amém? Então que vocês todos exatamente confessem com as bocas de vocês exatamente, Marcela, Fernando, Lohane, Rafaela, que você possa dizer exatamente isso, eu sou vaso e o Senhor é o meu oleiro. Que essa palavra tenha ficado no teu coração, que você entenda que em muitos momentos você pode ser preso, apedrejado, humilhado, podem inventar histórias a seu respeito, mas não se esqueça, você é vaso de honra, amém? Muitas pessoas estão acompanhando esse ao vivo agora, eu estou muito feliz por isso, é realmente plano do Senhor, então que essa palavra seja divulgada cada dia mais. Eu li os versículos, o capítulo 18 de Jeremias, falei também sobre o apóstolo Paulo, isso você pode acompanhar lá em Atos capítulo 9. Falei também sobre Isaías capítulo 61. Falei também sobre 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. E também falei sobre Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 12. E se você for lá também em Lucas 11, 11, você vai ver que o Senhor diz qual filho que pede um pão, ele vai dar uma pedra, né? E é exatamente isso. Em muitos momentos nós pedimos coisas que nós achamos que é o melhor para nós, mas é um escorpião, é uma pedra de tropeço na tua vida. E é por isso muitas vezes que o Senhor não dá, porque Ele sabe o que é melhor para você. Então confie no Senhor. Ele é o teu oleiro. E nesse oleiro eu te garanto, você pode confiar, porque Ele está no controle da tua vida. E se você se considera pó, nós estamos no mesmo barco. Nós somos pó. Mas saiba que nesse barco o Senhor está com você. Amém? Que o Senhor continue falando ao coração de vocês. Amém. Rafaela, falei. Amém. Como é que fala? François. Giovana, seu nome é lindo. Eu queria ter esse nome. Eli Couto, sempre te vejo. Você tem nome de jornalista, já falei, né? Então, Lane, Alessandra, Bárbara, que o Senhor abençoe vocês, que essa palavra tenha ficado no teu coração. Orei por tudo, espero que tenha alcançado o coração de vocês e que o Senhor faça milagres, muitos milagres, e que depois vocês venham nos contar. Amém? Um beijo enorme, fiquem com Deus e não se esqueçam, Jeremias 18, leiam lá. Amém? Essa palavra vai falar o teu coração. 2 Timóteo 2, 20 e 21, Lucas 11, 11, Isaías 61 e Provérbios 3, 12.
Amém? Deus abençoe, um beijo, fiquem com Deus. E é isso. Orem por mim, orem pelo meu marido, orem pelo nosso ministério e continuem sendo abençoados pelo Senhor Jesus. Amém? Mas abençoe o próximo também. Seja um vaso de honra. Beijo, beijo, beijo.